Eu já fiz mais de $20.000 online. E nesse vídeo eu vou fazer para compartilhar os meus erros e acertos que eu poderia ter feito melhor e o que eu poderia ter duplicado na altura quando eu não sabia para alcançar mais resultados e como é que tu podes fazer isso. E hoje nesse vídeo eu estou a gravar esse vídeo da Madeira numa viagem que eu estou aqui de boa, tranquilo. E se tu gostarias de alcançar os meus resultados, é só aplicar as coisas que eu gostaria de ter feito melhor e é isso. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os acertos que me levaram a faturar mais de $20.000 online para que tu também possas fazer isso. E a primeira coisa que me levou a faturar $20.000 online foi agir imperfeitamente. Uma cena que me deu muitos resultados no início, que eu sou bom nisso, é não ter desculpas. Eu sempre que existia algum negócio, alguma oportunidade, eu tentava deixar a minha vergonha de lado. Tem muitas cenas que, tinha alguma vergonha, mas eu sempre tentava deixar a minha vergonha de lado para fazer os meus sonhos acontecer. E a cena é agir sem esperar nada em troca. Então, se tu queres alcançar alguma coisa, queres alcançar algum sonho, deves deixar a vergonha de lado, deves deixar o medo de lado. Deves parar de esperar por aquele momento certo, de teres toda a cena certa, toda a cena no momento, porque os dois sonhos não vão esperar. E quanto mais tu demoras, as cenas vão se sofisticando, os negócios online vai ficando cada vez mais e mais complicado de tu entrar e fazer dinheiro no mercado. Então, a melhor coisa que eu pude fazer foi começar cedo no mercado e começando cedo, me permitiu ter mais resultados para que eu pudesse evoluir na minha jornada. Então, comece cedo para de esperar o melhor momento para ter as cenas e quanto mais cedo tu começas melhor, pois o mercado cada vez mais vai tender a se sofisticar. E a segunda coisa que me levou a ter os meus $20.000 online e faturar mais do que $20.000, né? Foi resolver problemas. Tudo online é baseado em resolver problemas. Não precisa ser algo tão especial, algo tão único. Não precisa tipo, por exemplo, arranjar o segredo de como fazer dinheiro online, como muitas pessoas tentam te vender, tipo, não. A única cena que tu precisas, bro, é resolver problemas. Se tu resolves alguma dor, algum problema, e não precisa ser uma dor tão especial, mas desde que é uma necessidade das pessoas ali, mano, tu vais sempre ganhar dinheiro. É claro que os três mercados importam. O mercado de dinheiro, o mercado de saúde e o mercado de relacionamento. Claro que nesses três mercados tem mais impacto, mas tudo que envolve a resolver problema desde que tu estudes o mercado vai te dar dinheiro. Então, se tu queres fazer mais dinheiro, queres evoluir financeiramente nessa jornada, mano, é só focar em uma cena simples. Resolver mais problemas. É a única cena que eu te recomendaria a fazer se tu quiseres evoluir mais na tua jornada financeira hoje. E a terceira coisa que me levou a ter mais resultados foi investir em networking. Eu digo que eu tive muitos clientes, muitos resultados graças ao networking, mano. O poder que os teus amigos têm de recomendar teu serviço, de fazer crescer nas redes sociais, de fazer o teu serviço chegar a mais pessoas, é um poder muito subestimado. Quando se fala de networking, não é só tipo tu lamberes botas ou tu seguires uma pessoa, é vocês trocarem ideia e vocês os dois realmente se ajudarem a crescer juntos. É isso que é sobre o networking, não é só tu perseguires alguém, não é tu tentares lamber botas, nem tu fazeres algo do tipo, não. Networking é sobre isso. E tem muita gente, o fato de eu conhecer muita gente online e ter trocado ideia, ter ajudado de alguma forma, ter oferecido algum valor, eles retribuíram em troca, mano. Isso me permitiu ter mais resultados extraordinários, permitiu conhecer mais pessoas extraordinárias que me levaram a conectar com mais pessoas extraordinárias, me levaram a ter resultados. Eu tenho que dizer que a razão porque eu consegui vender no dropshipping no Brasil foi porque teve alguém que me ajudou com os dados dela para abrir uma loja, tive alguém que me ajudou com os dados dela, depois teve outra pessoa que me ajudou com outros pormenores, CPF, sei lá o quê, e depois outra pessoa que me ajudou com algumas cenas de produtos, não produtos, o que é que vende, e tipo, bro, ter essa inside information fez muita diferença. Agora, se tu andas com pessoas que tu estás a seguir ou pessoas que não querem te levar para frente, não querem evoluir, tu não vais ter essas pequenas dicas que poderiam elevar a tua jornada. Então, deixando os acertos, eu vou falar dos erros que são os mais importantes que tu deves evitar. E o primeiro erro que eu gostaria de falar é seguir trends ao invés de criar trends. Agora, um erro que eu cometi muito foi não pensar ao longo prazo no início. E agora eu sou fanático por falar de jogo infinito porque eu sei que é a regra para vencer o jogo. Então, eu sempre seguia trends, o modelo de negócio do momento, o que é que eu posso fazer naquele momento que estava a dar certo, que estava a dar errado. Então, tipo, eu me baseava sempre naqueles investimentos daquele momento que, tipo, se é um investimento que está a bater agora, eu queria entrar naquele investimento e fazer dinheiro. Então eu sempre dependia dessas trends. Ou se for uma trend de conteúdo, porque eu fiz dinheiro com minha marca pessoal no Twitter em inglês, se fosse uma trend de conteúdo, eu ia querer pular, entrar para aquela trend, mas a única coisa que eu vou dizer, mano, crie trends. Os melhores criadores de conteúdo que eu conheço hoje são pessoas que estão a criar trends, tipo, continuamente estão a criar trends.
E é uma cena que, se tu queres jogar o jogo Infinito de Negócios, né? A Alex criou o trend dele, hoje está a criar school e provavelmente tu podes não entender do negócio do Alex, mas praticamente ele criou uma trend só dele e que existem muitas pessoas que estão a surfar na trend dele, que ele criou. Então, tem um criador de conteúdo na gringa chamado Denko que também faz a mesma coisa, só que não estou aqui para falar de exemplos que tu provavelmente não conheces bem. Então, começa a aprender a como criar trends. É assim que tu vais se diferenciar das outras pessoas. E o segundo erro que eu cometi, e vejo muitas pessoas já cometeram, as que querem fazer dinheiro online, que querem mudar de vida, não sei o que, é ouvir muitos conselhos financeiros diferentes, mano. Eu ouvi, tipo, quando eu estava começando a minha jornada, eu assistia todo o vídeo de desenvolvimento pessoal, assistia todo o vídeo sobre como fazer dinheiro online, tipo, tudo mesmo. E o que me salvou realmente foi parar, me distanciar e começar a ouvir, tipo, uma, duas pessoas que eu falava, tipo, bro, o conselho é um conselho bem top, bem nice, bem. Então começava a ouvir mais essa única pessoa e quanto mais eu continuava a ouvir essa única pessoa, mais eu continuei a ter mais resultados expressivos. Então a ideia de tipo de assistir alguém dar um conselho financeiro, provavelmente estás a ver esse vídeo do Reels, não tem nenhum mal, mas se tu veres 10 Reels ao mesmo tempo, 10 canais que falam sobre como ganhar dinheiro online ao mesmo tempo, 10, 15 vídeos sobre como fazer um modelo de negócio que tu queres. Vou dar um exemplo, dropshipping. Mano, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tu ouvires 10, 15 pessoas a darem conselho financeiro e tu queres aplicar todos os 10 conselhos financeiros há muito tempo, mano, isso não vai dar certo. Procura uma única pessoa que pode te trazer os resultados, começa a aplicar, tu vais notar uma enorme diferença. Vais progredir mais rápido, vais testar melhor e se tu chegares ao ponto de ver que, tipo, pronto, as ideias desse gajo não estão a funcionar, então daí pronto, tu vais trocar do modelo de negócio e fazer outro modelo de negócio. É simples quanto isso. E, por último, o último erro que eu fiz foi investir no timing errado. Eu tinha o problema de investir no timing errado e eu gastei dinheiro nos timings errados porque, bom, eu queria sempre estar no hype, queria sempre estar nas melhores trends, então eu ganhava dinheiro, investia no timing, no modelo de negócio que eu não estava preparado, por exemplo, para perder aquele dinheiro e depois de perder aquele dinheiro, eu não sentir nada. Eu acho que uma das melhores cenas, um dos melhores momentos que tu tens para investir é saber quando investir e saber se aquele investimento não vai te afetar psicologicamente. Tu vais investir, vais perder dinheiro, mas aquilo não vai te afetar psicologicamente. Então, se tu consegues criar essa margem de investimentos em que tu perdes o dinheiro e não te afeta psicologicamente, ou tipo, não tens nada a perder, estás bem mentalmente, não tens nenhum vício que, tipo, por exemplo, possa te distrair depois de tu tomares aquela ação. Então tu vais notar uma diferença enorme quando tu fizeres isso. E se tu seguires esses conselhos, esses 6 conselhos que eu dei, que são 3 e 3 acertos que eu fiz, eu garanto que tu vais notar um enorme avanço na tua jornada online e isso vai te trazer mais próximo dos teus resultados que tu desejas alcançar online. Gostaria de fazer um vídeo extensivo, mas eu acredito que na maior parte das vezes menos é mais, então eu separei esses conselhos para que tu possas filtrar bem, sem ter uns 15, 20 conselhos para tu decorares, que eu sei que provavelmente tu não vais aplicar. Então, foca nesses conselhos, são os essenciais, são a base para tu alcançar os resultados online.